Aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é os dois objetivos do pontificado do Papa Leão XIII. Manda, Senhor, teu Espírito edifica minha vida, Espírito Santo. Manda, Senhor, teu Espírito edifica minha vida, Espírito Santo. Lembra, gente, o Papa Leão XIII, ele trocou correspondências com a Madre Helena Guerra, Beata Helena Guerra, né? Uma pessoa que é tão devotada pela renovação carismática. Eu até trouxe aqui, essas correspondências fazem parte desse livro, Escritos de Fogo, né? A correspondência profética entre a Beata Helena Guerra e o Papa Leão XIII. Gente, essas correspondências entre eles originou-se um documento chamado Divino Illud Munus, que vem falar sobre a ação do Espírito Santo. Quando o Papa lançou esse documento, ele também deixou ao final desse documento uma novena ao Espírito Santo de Pentecostes com indulgência. A gente já falou sobre essa novena, vou deixar um vídeo aqui para que você conheça essa novena, sabendo que o ano que vem, na época de Pentecostes, você possa vir fazer essa novena e alcançar até mesmo uma indulgência plenária. Mas vamos lá, o Papa Leão XIII, ele teve dois objetivos com o seu pontificado quando ele lançou esse documento. Vamos falar sobre o primeiro? Buscamos no nosso pontificado uma restauração tanto nos governantes como nos povos, dos princípios da vida cristã, na sociedade civil e doméstica. Gente, vamos recordar que o Papa Leão XIII escreveu esse documento em 1897 e de lá para cá nós temos percebendo que a sociedade civil, a sociedade doméstica mudou, não mudou, né? Será que nós podemos encontrar os princípios cristãos espalhados pela sociedade, por todas as famílias? Aliás, né, gente, o conceito família mudou tanto, né? Com certeza em 1897 não se imaginava tantos conceitos de famílias como existem hoje, né? E assim o Papa vem dizer que o Espírito Santo é preciso pedir a ele a graça de manter-se nos princípios da vida cristã. Somente ele poderia fazer isso conosco, né? Se o Espírito Santo não estiver reinando, presente e inspirando a nossa convivência, relações e sociedades, nós vamos fazendo um verdadeiro pandemônio. Era assim que Papa Leão XIII visualizava, profetizava para nós. E olha que realmente hoje a coisa desandou de vez, não é verdade? Olha, quando você vê as nossas leis, as nossas educações nas escolas, será que a gente andou ouvindo o Papa Leão XIII? Quantas vezes eu estava uma vez presente numa reunião onde um pai exigiu que a diretora retirasse a cruz de Jesus da sala dela porque ele se sentia ofendido com aquela cruz. De lá para cá, né, gente, a gente vai percebendo que as leis, os estatutos educacionais não estão sendo contemplados ali, princípios da vida cristã. Estamos afastando Deus da nossa convivência escolar. Quantas vezes na biblioteca você pode encontrar uma Bíblia ali? Quantas vezes a Bíblia pode ser usada como referência em estudos dos estudantes do dia de hoje? Não é mais utilizado assim, pelo contrário, quem ainda faz algum argumento trazendo a palavra de Jesus, algum versículo, muitas vezes pode ser ridicularizado. Ainda bem que o Espírito Santo faz com que a gente tenha vontade e firmeza no nosso testemunho, não é? Olhando para as nossas famílias, principalmente os novos tipos de família, as separações, as consequências, será que estamos ouvindo o Espírito Santo ou o Papa Leão XIII? Papa Leão XIII que queria que a família cada vez mais se arraigasse e hoje é tão fácil a família se separar. Quais serão as consequências disso? Os nossos filhos crescendo sem os seus pais por perto, sem a mãe. Obviamente os psicólogos tentam fazer um trabalho orientando pais que separados, mães separadas, a como educar o filho sem os traumas de ver o pai indo embora ou a mãe indo embora. Mas será que isso é suficiente? Será que toda criança não deveria ter o direito de crescer com os seus pais, aprendendo deles como se ama?
Será que ouvir o Espírito Santo não traria um enorme, se não o melhor benefício para quem hoje nasce e cresce precisando ver uma família diante de você, dando um testemunho do que é amor verdadeiro? Quando as crianças estão nascendo e crescendo e percebendo os pais indo embora e se misturando com outras pessoas que nem conhecem. Irmãos, esse primeiro objetivo vem nos alertar muito sobre os desdobramentos do Espírito Santo na ação da sociedade e os desdobramentos dele na ação familiar. Vamos para outro objetivo, né, de Leão 13, que é este: promover a reunião daqueles que se afastaram da Igreja Católica por heresia ou por cisma, uma vez que é sem dúvida a vontade de Cristo que todos sejam unidos num só rebanho e num só pastor. É interessante nós lembrarmos que o Papa declara a novena de Pentecostes com indulgência e diz que é preciso fazê-la publicamente, ou seja, é preciso que as famílias e aqueles que desejam alcançar as indulgências o façam essa novena não em suas residências particulares, mas dentro da Igreja Católica. Era um objetivo com a novena fazer com que os cristãos voltassem ao seio da Igreja e o Espírito Santo pudesse amolecer o coração desses corações endurecidos, a fim de que voltem ao seio da Igreja. Também é o mesmo Espírito Santo que faz a ação da unidade acontecer de fato no coração de cada cristão que acredita. Nós já falamos inúmeras vezes, eu vou deixar um vídeo aqui para você perceber essa ação do Espírito Santo no nosso coração que nos leva a promover a unidade. Como a gente pode a falar que acreditamos em Jesus, que somos guiados pelo Espírito Santo, se nós, de alguma forma, promovemos a divisão? E a divisão não acontece apenas com aqueles que se afastam da Igreja Católica. Mesmo dentro da Igreja Católica, acontece inúmeras agendas que tendem a separar-se do Papa, a dizer que o Papa não é o Papa atual, o último Papa aconteceu anos atrás, a sede agora está vacante, e assim nós vamos percebendo corações que não são guiados pelo Espírito Santo, promovendo não um só rebanho, um só pastor, mas a divisão contínua. Deve ter lá os seus motivos, mas certamente o Espírito Santo não está sendo ouvido nesse momento. Mas será que o Espírito Santo mostrou ao Papa Leão como o cristianismo ficaria multifacetado, dividido, devido ao orgulho das pessoas? Olha, eu teve um vídeo aí, a caridade e os carismas, né, uma compreensão urgente, aonde a primeira citação que eu coloco, o São Paulo vem dizer ali naquela citação que o conhecimento enche a gente de arrogância. Quantas pessoas que não souberam, ao longo do processo de adquirir conhecimento, pedir a graça da humildade, pedir a virtude da humildade, aonde nós sabemos que por mais que nos desenvolvemos, ainda assim somos uma criatura imensamente distante em soberania a Deus Criador. Mas eis que o conhecimento nos enche de orgulho de tal forma que às vezes o Espírito Santo não encontra espaço ali para soprar a sua vontade. Então a gente fica enrijecido, engessado em convicções, sem permitir que o Espírito Santo faça novas convicções, novas compreensões, guiando a gente para a verdade autêntica. É o Espírito Santo que é o guia da verdade. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Não é o meu achismo, o meu intelecto que me faz descobrir a verdade, não. É o Espírito Santo, através do dom do entendimento, que faz eu ter uma sensibilidade e uma descoberta para a verdade. Se você ainda não entendeu isso, eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre o dom do entendimento para você. Ou talvez sobre a divisão dentro do catolicismo, manifestada com tantas acusações ferrenhas e pouca caridade para a conversão. Você percebe o primeiro movimento do coração de quem é cristão não é outro senão a caridade. E assim a divisão ela vai aumentando porque aumenta no coração das pessoas a falta da caridade. E Deus é amor. Deus caritas est, dizia Papa Bento XVI, né? Dizia também o apóstolo João, definindo Deus lá em sua primeira carta. Assim nós vamos percebendo que se Deus é amor e eu permaneço em Deus e Deus permanece em mim, como eu posso odiar o meu irmão? Eu sou um mentiroso quando eu faço isso.
Olha só como é que o Espírito Santo vai nos guiando à verdade, né? Papa Leão XIII não deixa dúvidas sobre as soluções dessas problemáticas que mencionamos acima. O próprio Papa vem dizer assim, ó: decidimos nos dirigir a vocês nessa época sagrada de Pentecostes a respeito da habitação e o poder milagroso do Espírito Santo, a extensão e eficiência da sua ação, tanto em todo o corpo da igreja como nas almas individuais de seus membros, por meio da gloriosa abundância das graças divinas. Ó, sim, como a gente não pode recordar, né, das inúmeras graças que o Espírito Santo vem fazer através da elevação das virtudes, dos dons de santificação, dos dons de serviços, que é os carismas, de tudo aquilo que cerca a igreja na ação de evangelização. O Espírito Santo nos assiste continuamente, meu irmão, continuamente, a tantas coisas externamente que têm ofuscado e ocupado a nossa vida, nossos interesses, que se tornam mestres em nossa vida. Determinam a nossa prática, a nossa fala, a nossa maneira de pensar. Que pena que tem sido assim. E esquecemos o que diz o nosso Senhor Jesus. Olha só, o que eu estou querendo dizer antes desse versículo do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Irmãos, eu quero dizer para cada um, e inclusive para mim mesmo, muitas vezes, algumas pessoas, alguns padres, eles falou aquilo é a verdade para nós. Falou aquilo é a verdade para nós. Nós não vamos acreditar em ninguém mais. É aquela pessoa e pronto, acabou. E às vezes o Espírito Santo pode falar algo que não é na linha daquilo que essa pessoa, cujo qual reina a sua convicção, não diz a mesma coisa. Acaba por você percebendo que o mestre da sua vida não é o Espírito Santo. É essa pessoa que você mesmo elegeu. Eu tento sempre me policiar com isso. Eu tenho a admiração por inúmeras pessoas que eu acompanho, tanto na minha igreja quanto nas redes sociais. Mas não tenho outro mestre senão o Espírito Santo. É Ele que me guia para toda a verdade. Senão Jesus não diria, como a gente citou nesse evangelho, né? Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Olha, gente, o Jesus nos disse aqui, pontualmente, que é o Espírito Santo que vai recordar tudo aquilo que Ele disse. É o Espírito Santo que nos guia a tudo o que Jesus nos falou. Portanto, às vezes nós não escutamos aquele que Jesus elegeu como guia para toda a verdade. Há que nós pensarmos sobre essa assistência do Espírito Santo que muitas vezes não ocupa espaço privilegiado em nossa vida. Isso também vem confirmar, irmão, lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 79. A comunicação contínua, presente e ativa na Igreja pelo Espírito Santo, por quem a pessoa, a voz do Evangelho na Igreja e pela Igreja no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo habite em nós com toda a sua riqueza. Então nós estamos falando da palavra de Jesus, o Evangelho, que é o Espírito Santo que ele vai deixar e vai recordar tudo. E agora o catecismo da nossa igreja fala que é o Espírito Santo que introduz a cada um de nós que acredita na plena verdade. Ou seja, se é alguém que pode e conhece e introduz cada cristão na verdade plena, esse alguém é o Espírito Santo. E não as pessoas aí não tão seguidas pelas redes sociais. Irmãos, eu não sei quais são os mestres que você juntou para si, não sei o alcance que essas pessoas possuem nas suas convicções, mas se permite, as suas convicções estão em consonâncias com os ensinos de Jesus. Vem do Espírito Santo tudo que alicerça as suas ideias e pensamentos. Como é necessário esses questionamentos nos incomodar. As minhas convicções cristãs procedem daquele que Jesus o elegeu como o guia para toda a verdade, que me introduz à verdade plena? Ou foi outros que me ensinaram?
Enfim, irmãos, vamos finalizar aqui com Isaías capítulo 40, versículos 13 e 14. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Que conselheiro lhe deu lições? De quem recebeu conselhos para julgar bem, para que se lhe indique o caminho da justiça e se lhe mostre a verdade mais prudente. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração aqui, ato de submissão ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro, esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me, dizei-me o que devo fazer, dai-me vossas ordens. Prometo-vos submeter-me a tudo o que desejais e de mim aceitar tudo o que permitires que a mim aconteça. Fazei-me somente conhecer a vossa vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.